Bom, nosso texto de hoje é Esforço para fazer o bem. A exposição de hoje é sobre a interpretação do capítulo 13 do Evangelho do Segundo Espiritismo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Nós vamos começar hoje com uma leitura de harmonização. Eu vou abrir o meu Fonte Viva aqui aleatoriamente. E o texto que saiu aqui pra gente hoje é Discípulos, o texto número 58. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta do endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Texto de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom, vamos fazer então a nossa prece, pedir ajuda aos nossos protetores espirituais, pedir licença para estudarmos nosso Evangelho, para que possamos ter o nosso aprendizado, para que possamos ouvir o nosso chamado, para que possamos renovar-nos intimamente e crescermos à luz da doutrina espírita. Obrigada, Jesus, obrigada, Irmã Teresa, pela companhia, pelo amor que derrama sobre todos nós. Abençoa e ilumina a todos os que assistem às nossas palestras e a todos os nossos irmãos aqui na Terra. E também aos nossos irmãos que já estão no plano espiritual. Que a tua luz, que o teu amor e o teu amparo atinja a todos nós. Muito obrigada. Bom, nosso texto de hoje é Esforço para fazer o bem. A exposição de hoje é sobre a interpretação do capítulo 13
do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E esse capítulo trata sobre caridade e falaremos sobre fazer o bem sem ostentação, sobre caridade moral e caridade material também. Bom, meus irmãos, o esforço para fazer o bem começa com uma mudança interior, no padrão do sentimento, quando compreendemos que praticar a caridade é a ação de amar ao próximo. A caridade é um sentimento que brota dentro de cada um de nós. Dar algo de si para o outro, como no exemplo do óbolo da viúva. Ela deu uma moeda, mas era muito para ela. A viúva, nessa passagem do Evangelho, abre mão de ter algo para si e dá ao próximo. A única coisa que ela tinha. Ela abre mão de algo material e também abre mão do próprio egoísmo. A verdadeira caridade está em pensar primeiro no próximo, antes de pensar em nós mesmos. Mas, como somos imperfeitos ainda, nós não conseguimos amar ao próximo como Deus nos ama. Estamos trabalhando para isso. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, esforça-se para fazer o bem. E o esforço para fazer o bem começa com a nossa reforma íntima. Primeiro, começamos a nos modificar. Começamos a entender o que é a verdadeira caridade. Mudamos nossos sentimentos e cultivamos boas virtudes. Depois, com nosso exemplo de esforço, nossas ações transformam os outros. Aquelas pessoas do nosso convívio, elas aprendem conosco. E por fim, nós auxiliamos o próximo, tanto com a caridade, com o auxílio material, como com caridade moral. Nossos irmãos que vivem nas ruas, eles reclamam de extrema indiferença das pessoas para com eles, como se eles fossem invisíveis. A caridade moral está em darmos atenção a esses nossos irmãos. Mesmo que não possamos, não tenhamos nada de material para dar naquele momento, que nós possamos olhar no olho, desejar algo bom verdadeiramente. Ao praticar qualquer ato de amor ao próximo, ao dar um auxílio, qualquer que seja, nós experimentamos um sentimento aflorar dentro de nós. E quanto mais praticamos, mais esse sentimento, que é o amor, cresce. Pois a caridade é a prática de amor ao próximo. É doar o que Deus oferece a nós. E o que Deus oferece a nós? Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos oferece amor, benevolência, indulgência e perdão. Deus nos ama incondicionalmente. Por isso, a caridade tem a ver com amar ao próximo. Caridade é indulgência. O significado de indulgência é clemência, tolerância, perdão. Quem é indulgente tem facilidade de perdoar os erros cometidos por si mesmo e pelos outros. Caridade também é benevolência, que significa de natureza boa, que trata alguém com bondade, com boa vontade, que perdoa facilmente. Caridade é perdão, que é a ação mental de se livrar de uma culpa, ofensa ou dívida. O perdão visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou mágoa.
E Jesus sempre nos fala por parábolas, que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda, ou ao contrário. O que isso quer dizer? Quer dizer que a caridade deve ser feita em segredo mesmo, sem ostentação. Que não deve se ostentar doações materiais. Quem o faz em divulgações está, na verdade, divulgando seu orgulho. Nós não devemos buscar benefícios ao fazer o bem, pois Deus tudo sabe. Ele vê nossos verdadeiros sentimentos e benfeitorias aqui nesse plano material. E o que seria essa caridade moral que estamos falando? Atenção, abraço, interação, querer saber de verdade o que se passa com o próximo. Eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, desse capítulo 13, que eu gostei muito, e eu quero ler ele como ele foi escrito aqui, tá? Que é Instruções dos Espíritos, Caridade Material e a Caridade Moral, no item 9. Tem um trecho que diz assim: se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, e que nada custa materialmente, e entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. E é verdade, é mais difícil de se pôr em prática, porque damos às vezes coisas materiais que a gente não usa, é bem fácil, né? Agora a caridade moral, essa atenção ao nosso próximo, é que realmente é uma coisa que a gente precisa pôr em prática, que realmente é o amor de Deus, que é o amor que Deus nos dispensa, né? E é o amor que a gente precisa praticar ao nosso próximo. Bom, mas e como devemos proceder aos pedidos de ajuda material, né? Com os nossos irmãos menos favorecidos? A resposta é sempre socorrer com amor. Podemos dar agasalho, alimento, atenção e afeto. E se não podemos dar nada de material, um singelo e honesto, Deus te abençoe, irmão, né? Já vale muito para esse irmão menos favorecido que está nas ruas e que se sente invisível. Nossos irmãos menos favorecidos, esses que nos encontram nas ruas, estão necessitados de abrigo, alimento, agasalho, vestes, sapatos, enfim. Nem sempre eles sabem, eles conhecem os abrigos, os lugares que são próprios para eles passarem uma noite e terem uma refeição. Podemos nós, então, esclarecer e encaminhar esses irmãos. Podemos levar conosco o endereço de um abrigo mais próximo, escrito num papel. Podemos levar um agasalho no nosso carro, na nossa mochila. Podemos levar um alimento não perecível. Tenho certeza de que aparecerá no seu caminho um irmão necessitado dessas coisas, pois a providência divina também não vai desamparar esse irmão. Eu penso que caridade nos envolve em um propósito maior da providência divina. E que se estamos dispostos a ajudar o nosso próximo, não nos faltará oportunidades de fazê-lo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos pergunta: o que temos de nós próprios para dar? E aí volta a reflexão do que temos dentro de nós. Nossas virtudes, nossos sentimentos. E o que nós comunicamos aos outros é muito importante.
temos espalhado boas ou más notícias? Nós alarmamos o mal, os problemas, as más notícias, ou preferimos espalhar o bem, a bondade, as benfeitorias do mundo? O que temos dentro de nós é muito importante. É o que nós emanamos do nosso coração. E o que comunicamos aos outros também faz parte do que temos dentro de nós. Então, vamos cultivar bons sentimentos, emanar boas palavras, ter boas atitudes com cada irmão que encontramos no nosso caminho. Vamos nos esforçar para criar uma psicosfera de bons pensamentos e boas energias, para que possamos fazer uma faxina mental nas nossas cabeças. A gente começa por nós, né? Cada um de nós. Fazendo essa faxina mental na nossa cabeça, a gente começa a melhorar a energia do nosso lar, a melhorar a energia dos nossos trabalhos, né? Onde a gente está alocado, trabalhando, a melhorar a energia das nossas conversas com nossos amigos, com nossos familiares, com todas as pessoas que convivemos. Já tem muita notícia e fato alarmante demais no mundo. Não vamos ser mais nós, né, a propagar essas coisas ruins. Vamos cuidar desta casa mental, né, que é a nossa cabeça. Como que a gente faz isso? Ler bons livros edificantes, livros da doutrina espírita, livros que tenham boas mensagens, assistir a palestras. Palestras são de graça, tem várias na internet. Ver filmes com boas mensagens. Vamos nutrir nossos corações com essas boas vibrações. Quero agradecer, queridos irmãos, pela companhia junto comigo aqui. Que vocês tenham ótimas energias cultivadas, né? Que nós todos possamos cultivar bons sentimentos, boas energias, e isso refletirá com certeza em nossas boas atitudes. Gratidão.